Tem gente que não nasceu só com pouco dinheiro, mas cresceu com pouca esperança. E quando uma criança cresce assim, ela não aprende só a viver com falta, ela aprende a se sentir menor. Hoje eu quero começar essa série falando de uma das primeiras feridas que moldam a vida de muita gente: a escassez. Mas não só a escassez do dinheiro. Eu estou falando da escassez que está dentro da mente. A escassez da vergonha, da baixa autoestima e do sentimento de derrota. Eu nasci no interior de São Paulo, uma casa simples, toda de madeira, chão de barro, uma rua humilde. E eu lembro o sofrimento que eu via minha mãe nos dias difíceis, que quase eram todos os dias praticamente. Eu lembro a humilhação de muitas vezes não ter o que comer, de muitas vezes não ter uma roupa para vestir, tendo que usar a mesma roupa praticamente a semana toda. Eu lembro a vergonha que isso causava às vezes em mim, trazendo uma baixa autoestima, sentimento de vergonha, de fracasso, querendo fugir das situações para que as pessoas não me enxergassem como um mendigo, como um Zé Ninguém, por mais que eu era aquilo ali na realidade, mas era apenas falta de dinheiro. Mas a minha mente naquele momento já tentava me manipular. Eu lembro quando às vezes a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, fazer compra, ou ela não ia trabalhar, e aí ela escrevia um bilhetinho para mim no mercado da esquina e pedia pro dono do mercadinho vender fiado. E eu pegava aquele papel na mão e levava até, lembro até o nome dele, Fernando, o nome dele era um japonês. E eu entregava aquela cartinha para ele e ficava ali no canto do mercadinho, esperando ele atender as demais pessoas, até que ele começava a pegar as coisas, colocava na sacolinha e entregava para mim. Mas também teve vezes que minha mãe estava devendo e não tinha como pagar, e eu ia pedir fiado novamente e ele falava não, só quando ela pagar. E ia gerando esse sentimento dentro da gente, que é inconsciente, que começa com a falta do dinheiro, mas depois ela começa a entrar dentro da nossa alma, trazendo feridas, que hoje eu com 40 anos estou contando para você. Eu tenho certeza que isso não é apenas a história do César, mas tem muitas histórias aí, assistindo esse vídeo agora, que vai começar a trazer a lembrança daquilo que você viveu lá atrás, vergonhas que você sentiu lá atrás. E pode não ter sido com falta de dinheiro, às vezes pode ter sido com obesidade, às vezes pode ter sido com bullying, às vezes pode ter sido com um maltrato de um pai, ou até mesmo de um irmão, de uma mãe, de um padrasto, de uma madrasta. E isso vai gerando em nós sentimentos que criança não conta, ela não sabe como contar. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque isso aí tudo tem a ver com quem nós vamos se tornar lá na frente. Tudo começa lá atrás, lá no início, lá enquanto ainda nós tínhamos 5, 6, 10 anos de idade. É aí que a gente começa a ser formado. E o ponto mais importante é que muita gente acha que a escassez é só a falta do dinheiro. Mas na verdade é a falta da esperança. É a falta da validação pessoal, a falta da perspectiva, a falta da paz, a insegurança que a gente tem na nossa vida. Isso tudo traz uma escassez dentro da nossa mente que a gente vai conseguir enxergar. Ou tem muita gente que ainda não enxergou, tendo 40, 50 anos de idade, que viveu lá na sua infância, que é uma escassez dentro da sua mente, que não te deixa prosperar, que não te deixa ter uma família, que não te deixa cuidar ou criar bem os teus filhos, que não consegue prosperar em um trabalho, que vive e parece que está na terra apenas de passagem. Quantos de vocês hoje não vivem assim? Quantos não viveram assim alguns anos atrás?
Isso que eu quero falar para você. E o problema dessa escassez é porque ela vira vergonha. Ela começa a virar vergonha da sua casa, vergonha do seu vestimento, vergonha do seu corpo, vergonha de como você se comporta em alguns lugares. Isso a gente começa a trazer para a nossa vida adulta e a gente começa a entender que os sentimentos que nós vamos tendo, ele começa a se replicar. Porque lá atrás, quando você apanhava dos seus pais, ou do teu padrasto, ou você se sentia menosprezado, inferior a algum irmão, muita gente lembra que tem irmão e falava que a mãe ou o pai puxava mais o saco do outro irmão. Desculpa falar o linguajar, mas como se o pai tivesse um preferido, a mãe tivesse uma preferida, e não era eu. Eu era o coitado, eu era o esnobado, e eu acabava que se sentia excluído. Não estou dizendo que eu fui assim, mas estou dizendo que tem muita gente que é assim hoje, e que viveu assim lá atrás. E a primeira coisa quando a gente se sente assim na infância, quando a gente fica mais velho, a gente simplesmente não fala, a gente se esconde, a gente se isola, a gente acha que ninguém precisa saber. E aí que é o problema. Aí que é o problema. Porque a gente entra em um abismo. E esse abismo vai só trazendo trevas para a nossa vida. Vai só jogando a gente para mais a fundo dentro desse buraco. Porque quando a gente traz para a luz, a gente está pedindo ajuda. A gente mostra que nós precisamos de fato de uma ajuda, de um apoio. A gente precisa de pessoas para nos orientar. A gente precisa estar conectado com pessoas. O isolamento não é a saída, minha gente. O isolamento não é a saída. Eu ficar quieto não é a saída. Mas as pessoas falam assim, mas ninguém precisa saber da minha vida. Mas às vezes, sim, precisa. Quem precisa saber, tem que saber. Você não precisa sair contando aqui na internet a sua vida. Mas existem pessoas próximas, em um certo nível, que precisa saber como você se sente hoje. Porque o como você se sente hoje, se é mal, se é com vergonha, se é com sentimento de fracasso, de derrota, se você não expor isso para alguém, se você não colocar isso para fora, isso vai começar a alimentar dentro de você e vai passar a se tornar cada dia pior. E tem pessoas que não estão tentando crescer, estão tentando provar que não são pequenas. O corpo cresce, a idade passa e as pessoas amadurecem por fora. Mas muitas vezes, as dores da infância continuam governando as suas decisões. E elas entram no seu relacionamento, no seu dinheiro, na forma de você se posicionar, na aceitação, na ansiedade, até no seu reagir. E é por isso que tem tanta gente adulta vivendo problemas que, na verdade, começaram lá na sua infância, desde muito cedo. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo agora, que conhece isso profundamente. Conhece o que é o sofrimento de uma mãe, a falta de estrutura emocional dentro da sua própria casa, tendo que suportar desde muito cedo. E muita gente que acha que isso é muito importante, gente. Que tem que ser forte o tempo inteiro. Quantas pessoas eu já não conheci que por fora parece que era muito forte, mas por dentro estava angustiado, estava ferido, feridas, que estavam passando por dificuldades enormes, mas que precisava muitas vezes ser o pai, a mãe do filho que não tinha, que era um irmão. Muitas vezes mães, hoje, que criaram filhos sozinhas e precisaram seus pais também junto. Pessoas que tiveram que sustentar a casa desde muito cedo.
quantas pessoas hoje nos assistindo e nos ouvindo que passaram e ainda passam por isso hoje. O problema é que muitas das pessoas que passam por isso não aprenderam a viver, só aprenderam a sobreviver. E eu quero dizer uma coisa para você: sobreviver por muito tempo cansa. Cansa o corpo, cansa a alma, cansa o espírito. Eu tenho certeza que você que está ouvindo hoje e que se viu nessa situação, você está sobrecarregado, sobrecarregada. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Essa pode ser a frase mais importante desse vídeo aqui. Eu vou te dizer, o que faltou na sua vida pode até ter marcado você, mas não pode definir quem você é hoje. Você não pode ser resultado de pessoas imaturas, de ferimentos, de tristezas, de angústias, de ansiedade, de depressão, de falta de dinheiro, de vergonha, de baixa autoestima, de ter que segurar as pontas desde muito cedo. Você não pode ser marcado, você não pode ser marcada e ser quem você é hoje somente porque lá atrás você teve que tomar atitudes que você não estava preparado a tomar e atitudes que tomaram por você e que te feriram, que te machucaram. E esse é o começo da reconstrução na sua vida. É onde você decide que tudo que foi feito lá atrás não determina quem você é hoje. Eu quero te fazer um desafio hoje. Assim que esse vídeo terminar, responda para você mesmo, com coragem e sinceridade, essa pergunta: o que a escassez construiu dentro de mim? Responda para você mesmo. Foi medo? Foi vergonha? Foi comparação? Foi desconfiança? Foi necessidade de provar para alguém alguma coisa? Ou se foi aquela sensação de nunca ter sido o suficiente? Porque enquanto você não identificar aonde está a sua maior dor e o que ela significa para você, você vai continuar a ser governado por ela, sem você perceber. E essa série não é apenas trazer dor por lembrar, mas sim para fazer você trazer a luz que muitas vezes você não teve coragem de encarar para descobrir o verdadeiro problema, a verdadeira angústia, a verdadeira escassez que está dentro de você. Eu quero te ajudar nesses próximos vídeos a reconstruir tudo aquilo que estava aparentemente perdido, morto ou quase morto, trazendo verdades para você que muitas vezes você não quis acreditar, e fazer você recuperar a essência da vida, a essência de viver de fato e parar de sobreviver. E não estou falando de escassez financeira, eu estou falando de libertação. Libertação para você, para a tua alma, para o teu espírito, para que você possa ser uma nova pessoa. E se você caminhar comigo nos próximos vídeos, eu tenho certeza que muitas coisas dentro de você vai começar a se reconstruir. Não somente porque um vídeo pode salvar a sua vida ou pode te libertar de alguma coisa, mas porque quando a verdade encontra o lugar certo, ela começa a se reorganizar dentro da nossa própria vida. E no próximo vídeo eu vou trazer algo muito profundo para nós. É sobre a ausência paterna dentro dos lares. É porque tem muita gente que não sofreu por causa de dinheiro, mas sofreu por causa de direcionamento, referência e identidade. E lembre-se, o que faltou na sua história não pode continuar governando o teu destino. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, curta, comente e esteja conosco até o final dessa série, que eu tenho certeza que vai mudar vidas em todo o Brasil. Beijo para você, um abraço, Deus abençoe. Até mais.